Meu nome é Valéria Mota, eu sou roteirista há 17 anos e a minha experiência ela é basicamente telenovela. Eu cheguei a escrever 2 seriados, a minha estreia mesmo foi em Confissões de Adolescente, lá em 1998, mais ou menos. Mas a minha experiência básica foi quando entrei na Record em 2006, onde eu fiquei praticamente até 2021. Tive uma breve saída onde eu escrevi um seriado de humor do Emílio Boechat, secretário do presidente, que foi ao ar no Multishow em 2016. Mas na Record eu escrevi 10 novelas, como autora colaboradora. E eu peguei toda sorte de pepino que a gente possa imaginar nesse universo louco que é escrever novela. Uma obra, na época, uma obra bem aberta ainda, quer dizer, ainda é uma obra aberta hoje em dia, né? Mas naquela época a frente de gravação era menor, então você tinha aquele impacto de escrever e dali a 15 dias você vê o que está no ar. Escrevi novela que não tinha frente nenhuma, ou seja, quase que escrever ali em tempo real, e acho que isso me deu bastante cancha da gente fabular muito. E é sobre fabulação que eu quero falar no meu curso, porque em 12 aulas não, ninguém vai sair escrevendo uma novela, isso é quase impossível. Mas o meu propósito aqui é fazer com que os alunos mergulhem primeiro o que é esse processo industrial de escrita da telenovela, pensar como é que se estrutura uma telenovela, portanto, a gente vai pensar o que é um folhetim, com essa estrutura do melodrama, e é um melodrama que veste tantos produtos, não é? E que nos dá fidelidade, que dá audiência, de onde é que vem, de onde vem esse lugar, e a nossa tradição, que a novela brasileira ela é muito sofisticada na sua estrutura. A gente está falando aqui de multitrama, a gente está falando aqui de uma história que vai lentamente sendo contada, mas que você tem os núcleos e você pensa em blocos, você tem que pensar muitas pequenas histórias para que você dê essa dimensão de que sempre está acontecendo uma coisa. Então, e a minha proposta é passar por sinopse, passar por uma escaleta, mostrar o que é um balizador de produção. A novela é um produto caro, e a gente tem que entender que a gente trabalha muito gradadinho na produção. Então, a gente entrega bloco por semana de capítulos. É um capítulo por dia. Então, a maior moeda que a gente tem é cumprir prazo. E é um prazo muito rápido, porque são 24 horas para escrever cena, porque é isso que o autor colaborador faz na sua essência. Mas não é só isso, não é só receber uma escaleta e abrir cena. A gente tem que observar capítulo, a gente colabora com o autor, a gente tem que dar ideias, a gente assiste a novela no ar, a gente tem que resolver problemas, porque se uma novela, por exemplo, como já aconteceu com algumas que eu escrevi, né, que a gente perdeu frente no ar, que a atriz principal, enfim, que teve um problema sério, ela teve uma queda numa cena, então ela teve que ser retirada da novela, porque ela não conseguia botar o pé no chão. Então, de um dia para o outro, você tinha uma frente de 30 capítulos, que é uma coisa extremamente confortável, e você passou para 3 capítulos, então você tem que reestruturar toda a novela no ar. Então, isso é um processo que a gente tem que praticamente escrever 2 capítulos por dia. Então, como é que foi a minha sinergia com a minha autora cabeça? Eu passei por autores cabeças diferentes, o que significa que cada autor cabeça também tem uma forma de trabalhar, e, e eu acho que uma coisa importante do autor colaborador é que eu chamo de maneirismo, que é um talento que a gente vai desenvolvendo, né? Que é ter a sensibilidade de escrever na mão do autor principal. Você tem que entender como é que aquele autor tem a escrita dele, a autoria dele. Tem autor que gosta de cenas de muita ação. Tem autor que pede, que praticamente divide a sua equipe por núcleos. Então, você escreve muito determinados núcleos. Autores que não, que ele acha que os seus autores colaboradores têm que passar por todos os núcleos, porque se acontecer qualquer coisa, ele tem a segurança de que todos sabem muito bem escrever todos os personagens. Então, não tem uma regra
específica, assim, clara. Isso vai depender do processo de cada autor. Então, eu quero passar um pouco dessa experiência. A gente vai ver o tipo de cena, o que é uma cena pilar, como é que a gente estrutura um capítulo para chegar no gancho, o que são os pré-ganchos que a gente tem que desenvolver na parte final, né, do capítulo, e por que se faz isso. O que a gente tem, como é que é escrever cena com criança, como é que você usa pesquisa nas cenas, isso é muito importante. Então, eu quero dar um pouco esse chão de fábrica, né? Esse nosso trabalho industrial mesmo. Agora, a minha proposta também é fazer com que os alunos possam fabular, que eles se sintam treinando essa capacidade de fabulação. Então, eu vou trazer uma ideia em que a gente vai discutir juntos. E a minha proposta é que os alunos criem uma trilha, que pode ser uma trilha, duas trilhas, a gente pode dividir, vai depender do tamanho da turma, para que a gente pense como é que daquela pequena história a gente consegue construir um pequeno universo, como se fosse um núcleo de novela, para a gente entender como é que a gente trama, porque novela é tramar, novela é enredar. Novela é uma história que tem que se desdobrar. Não, isso não é o folhetim, é o fôlego de uma causa muito longa. A gente tem que trabalhar. Eu vou mostrar uns slides aqui que eu acho que pode nos ajudar um pouco a pensar o que é uma história que se desdobra. Vou compartilhar aqui com vocês. Espera. Está todo mundo vendo aqui umas bonequinhas? Dá para ver, César? Dá para ver, com certeza. Está ótimo. Compartilhei certo? Porque eu sempre me atrapalho com essas telas, né? Não, bom, tá certinho. Olha, ótimo. Então, olha só. Essas bonequinhas russas, para mim, é um pouco sinônimo do que é o fôlego que uma novela tem que ter. Ou seja, eu tenho aqui uma história em que eu tenho que ter a capacidade que dentro dessa história vai caber outra, vai se desdobrar em outra história, que vai se desdobrar em outra história, que vai se desdobrar em outra história. Ela tem que ter essa capacidade. Mas, meu Deus do céu, como é que a gente cria uma coisa assim? Para mim, uma novela, ela precisa ter uma premissa moral. Ela tem que ter aquela pergunta em que todo mundo se identifica com ela. Então, um exemplo que eu sempre dou é qual é a premissa moral de uma novela que fez o Brasil parar de novo para ver novela, que é a Avenida Brasil, que é uma história extraordinária. E é uma novela muito bem feita, em que ela é muito forte, a sua história principal. Ali, a gente tinha para mim, a premissa moral era qual o limite entre a vingança e a justiça. Uma personagem queria justiça. Mas olha onde é que ela chegou a um ponto em que as armas que ela estava usando buscando a justiça se aproximaram da vingança. E todo mundo tem uma história de se achar injusto. Todo mundo assim, eu já sofri uma injustiça, eu já quis me vingar porque me senti injustiçada. Todo mundo se identifica, porque o folhetim ele precisa desse patos emocional. Ele precisa que você se veja naquela história, que você se reconheça naquele drama, para você acompanhar. Então, a premissa moral é muito importante. A novela por amor. Qual o maior sacrifício que uma mãe faz por amor? Minha filha acabou de perder o bebê, ela não vai ter outro bebê, e eu acabei de dar luz a um bebê, e eu vou trocar o bebê. A minha filha vai criar o meu filho, e isso vai ser um grande segredo. Uma novela é feita de segredos, né? Ela tem uma linha linear do tempo, que é um dia depois do outro, mas ela também tem um ciclo que a gente vai construindo, é que em algum momento da história ela vai voltar a um ponto de origem, ela vai voltar para o passado para trazer para revelar um segredo, para revelar um pacto. Isso é o que faz desdobrar. Então a gente tem que criar, o folhetim vem muito disso. A novela, ao meu ver,
ela tem é um tripé em que você tem uma boa história forte, com premissa moral forte, que você tem que trabalhar dramas familiares. É isso que faz o folhetim caminhar. Você vai se identificar e todo mundo tem uma história que você, na minha casa é assim, na minha família é assim, eu já vi uma história dessa. Você tem as temáticas que você vai trazendo, porque a novela é uma crônica da época da gente. Se a gente quiser entender como é que era o Brasil nos anos 70, assista uma novela, ela te dá muitos elementos de como era aquela sociedade. Um bom elenco escalado e uma boa direção. Se o diretor não compreende o tônus da novela que você está propondo, no ar pode ficar uma bola meio quadrada. O mesmo acontece com atores. Às vezes excelentes atores que não têm química no ar. Aí você fica com um problema danado. Você lança daquela novela e você vê que a sua mocinha, o seu mocinho não tem química. Então você vai ter que ter portas de fuga para poder girar essa novela, para poder botar a sua novela no trilho certo da sua história de amor. Sim, melodrama tem que ter o par romântico. Isso fideliza o público, isso faz a gente torcer por eles. Então, essa é a tríade que vai segurar uma boa novela. Mas há um quarto elemento muito importante no folhetim, que é o público. O folhetim ele sempre foi uma obra aberta. Né? Os folhetins que eram publicados no jornal, em geral, da base do jornal, e capítulos, né? Então, isso era uma obra seriada, ele tinha esse ouvido do público através das cartas que os leitores mandavam para o jornal. Então, a novela, como obra aberta, o público participa. Ah, mas o público vai fazer... Mas a novela vai mudar a história porque o público quer? Não, não vai. Mas a gente precisa desse ouvido. Porque o público, de alguma maneira, ele quer ser surpreendido, mas, ao mesmo tempo, ele sabe tanto de novela que ele é uma crítica necessária para a gente. Para a gente, às vezes, saber de corrigir pequenas rotas, mas ele não muda aquilo que foi planejado. Porque o autor tem que ter essa firmeza de onde ele quer chegar com aquela história. Que história que ele quer bancar, às vezes. Claro que há grupos de pesquisa, porque estamos falando de entretenimento, mas o autor vai ouvir aquilo, pode fazer pequenos acertos, mas a história dele, ele sabe para onde que ele vai caminhar. E ele precisa surpreender esse público. O público gosta dessa surpresa. O que o público, na minha concepção, não gosta é quando você dá uma determinada chave e você, do nada, sem construir nada, você muda a chave. Então, assim, se é um personagem muito mau, você está construindo um vilão, e de uma hora para outra ele muda completamente a personalidade dele, o público não vai acreditar. Você precisa construir. Se eu quero fazer um caminho de redenção daquele vilão, eu quero mostrar que ele humanizei, ele tem um trauma, eu tenho que ir construindo para chegar nesse lugar e redimi-lo. E aí o público aceita. Então, você não pode, as coisas não podem cair de paraquedas, elas não caem gratuitamente. E como é que você ganha essa agilidade para escrever em 24 horas? Repertório literário, repertório imagético e ouvido aberto. A gente tem que estar sempre ligado com a nossa realidade. A gente não pode perder essa conexão. A gente está escrevendo para um país muito grande, um país conservador, um país que tem suas particularidades. Então, tem que ter muito respeito em como é que você vai colocar a história na casa dessas pessoas. Porque ninguém se prepara para ver novela. Né? Não é como, vou ao cinema ver um filme. Não, novela tem um eletrodoméstico. As pessoas chegam, elas ligam a novela, elas vão fazer o jantar, ela vai fazer a lição com o filho, vai conversar com o marido, vai namorar, enfim, vai fazer os afazeres. Ou, às vezes, ela é uma pessoa sozinha e aquilo ali é uma companhia. E aquilo é um momento de suspensão de uma realidade também. Então, às vezes, tudo que ela quer ouvir um eu te amo. Uma cena que parece bobinha, às vezes, a gente escrevendo, mas que às vezes funciona muito bem. Então,
que eu quero dizer é que escrever novela, folhetim, é um pacto com a emoção. Quando você escreve cena de novela, você tem que se jogar, você não pode ter medo de ser... vou fazer uma palavra assim meio parece reducionista, mas não é. Você não pode ter medo de ser ridículo, entende? Você tem que apostar em tudo. Você tem que pegar aquele teu personagem e levar ao extremo dele. Se você não vai escrever com emoção, a emoção não vai transpassar na hora dos atores receberem. Então, isso é uma coisa que para mim, é muito valioso. Eu sou a primeira espectadora do meu próprio trabalho. Então, se eu não rir daquilo que eu escrevi, se eu não me divertir escrevendo, eu não vou divertir o ator, eu tenho que impregnar isso nas páginas. Porque, gente, é um trabalho extremamente solitário. Eu morei nessa cadeira durante muitos anos. São horas escrevendo. Às vezes, quando tudo dá errado, como, por exemplo, caiu uma frente de 30 capítulos para 3, que você tem que escrever quase que 2 capítulos por dia, você não tem vida. São 12 horas, 15 horas. É insano, é cansativo, é industrial. Então, a gente tem que saber se divertir. E uma coisa importante é que a gente não escreve para a gente. A gente está escrevendo para o nosso porteiro, para a nossa vizinha. A gente tem que ter essa noção de que é um espectro muito amplo. Então, tem que saber emocionar, tem que saber ouvir, tem que ter sempre essa antena ligada. Eu gosto muito de ficar ouvindo as pessoas. Eu sou uma certa ladra, de certa forma, porque eu gosto de ficar ouvindo a conversa alheia, mas não é para interferir, nem me meter na conversa do outro, mas é para ouvir como essas pessoas falam, como é que elas contam. Às vezes ali me vem uma forma que a pessoa tem uma expressão engraçada, né? E aquilo eu anoto. Aquilo pode ser um bom bordão para usar na hora de construir personagens. Porque o que faz uma história são bons personagens, os personagens bem construídos. No folhetim, a gente não tem tempo de aprofundar um personagem, como a gente vai fazer num longa, por exemplo, que você tem 1 hora e pouco para contar uma história. Ou mesmo uma série, você tem temporadas, mas você vai descascando a cebola daqueles personagens. Novela é um pouco mais flat, assim, são um pouco mais etiquetado. É a forma da estrutura, esse enredar de tramas, é que é o grande desafio de você escrever uma novela que encante as pessoas. Tá? Então, eu vou para um outro slide, que é para falar um pouquinho do melodrama, porque é uma coisa que a gente fala o tempo inteiro no curso. E também para a gente pensar que hoje a gente tem esse desafio aí da novela do streaming, né? Que para a Netflix, por exemplo, não chama de novela, ela chama de drama seriado. Mas ele tem elementos fortes de novela, né? A gente percebe o melodrama, a gente percebe essas características ali, uma premissa fortíssima, um pedaço de mim, que é novela pura, maravilhoso. É folhetim aquela premissa, né? Uma mulher que tem 2 bebês na barriga e um é um bebê esperado, amado, e outro é filho de uma violência. O que fazer? Então, só isso suscita muitas perguntas. Muitas pessoas vão torcer por essa mulher. Como é que ela vai se caminhar diante disso? Esse amor vai suportar? Esse casamento vai se manter? O que ela vai fazer com esses bebês? Ela vai dar o que ela não quer? Ela rejeita? Uma mãe rejeita o tempo inteiro, ao longo de uma gestação? Então, isso são perguntas que mantêm a gente poder construir muitas histórias, a gente fazer as histórias tramarem e perpassarem para essa história principal. Tá? Então, o melodrama, o que é melodrama? Né? Qual é a origem da palavra melodrama? É música com drama. Então, o melodrama é um gênero teatral que se desenvolve no século XVIII e é influenciado pelas artes dramáticas e vem até os dias atuais. Tá? Então, ela é utilizar música, ação,
e drama. E é drama familiar. Eram espetáculos extremamente populares. Então, isso se disseminou e é um gênero que vai vestindo até hoje muitas e muitas obras. Vários outros gêneros a gente usa no melodrama. Tá? Então, uma outra característica é que assim, ele vai intensificar virtudes e vícios. O melodrama ele tem um exagero também. Quando ele fala uma coisa melodramática, eu quero provocar o choro, eu quero provocar o riso, eu quero provocar a emoção e o reconhecimento. Eu quero que as pessoas que assistam se reconheçam ali. Então, isso é o tempo inteiro a gente está fazendo. Tá? A novela, ela é um produto, é um entretenimento. Agora, ela nasceu no Brasil, né? Quer dizer, nasceu, como ela fala, é soap opera, para vender sabonete, para vender produto. Tanto que no começo das novelas, os atores não recebiam salário, recebiam produtos. Né? E as primeiras novelas foram feitas por agência de publicidade. Quem foi o primeiro autor mesmo, considerado autor de novela, pago por uma agência de publicidade, foi o Benedito Rui Barbosa. Então, essa ideia de que é um entretenimento para poder ter os comerciais, que está até hoje, né? Tem novela comercial, bloco de novela comercial, se mantém. E eu sempre bato nessa tecla que a gente está fazendo, a gente está entretendo, a gente não pode ter preconceito com isso. Mas a nossa trama foi se sofisticando tanto que é um desafio de multiplot, de você tramar o tempo inteiro para você seguir as pessoas, para você conquistar o seu telespectador. Tá? Então, aqui tem uma frase da Rosana Schwartzman, que tem um livro maravilhoso sobre telenovela, e que ela vai dizer que o espectador, que, em última análise, provoca as mudanças na telenovela. Lembra quando eu falei do nossa tríade mais um, que é o espectador, o telespectador, né? Como essa voz dele é muito importante para a gente, porque ele que vai trazer esse retorno. Então, um produto de televisão comercial que vai depender da audiência. Eu preciso dessa audiência. E é um modelo de negócio. Então, a gente não pode nunca... Por isso que eu digo, você tem que cumprir prazo. Tem que ser um capítulo por dia, não pode atrasar. Essa indústria não para, esse show não para. Aqui eu peguei uma curiosidade, também a gente vai falar de curiosidade no curso, e que muitas vezes, porque a gente está falando de uma coisa lá dos anos 60, e aqui é uma frase que eu achei muito interessante, que é do Walter Foster, que é o autor, que era autor, produtor, né, da novela Vida Me Pertence, que era uma novela ao vivo, da TV Tupi, de 51. E que ele... Olha como isso parece atual, né? Se a gente pensa em termos do produto. Vou lançar uma novela na televisão. O público feminino está crescendo dias após dia. E as mulheres adoram romance. Sim, gente, até hoje o maior público de novela é o público feminino. Um trio amoroso. Isso dá suspense. E a cada capítulo tem que acabar no alto, para dar gancho para o capítulo seguinte. E eu vou colocar um beijo. Vai ser sensacional. Essa novela foi a primeira novela que teve um beijo na boca e foi assim um escândalo. O que mostra que a novela traz esse elemento da ousadia, né? Porque como ela é uma ponte o tempo inteiro com a sociedade, você botar um beijo numa sociedade, imagina, nos anos 50, uma sociedade super conservadora, você botar no ar um casal dando um beijo na boca, causou um tititi danado. Mas, de alguma maneira, você vai naturalizar isso. O que eu quero dizer é que quando a gente pensa em novela, quando a gente pensa, seja fazer uma sinopse, ou mesmo você está escrevendo uma novela em que você
contribui com ideias, que você tem que fazer trilha, que você tem que ajudar o autor a construir esse mundo, a gente traz temas também. A sinopse já traz temas, mas você vai contribuindo com isso. Por isso que a gente está sempre pesquisando. Por isso que a gente está sempre atento ao que está acontecendo e ver como aquilo pode entrar na novela. Mas tem que servir à história. Obviamente, é o tipo de história, né? Porque há histórias que são mais... tem um tom mais realista, tem histórias que são mais fantasiosas. A gente tem que saber do que a gente está tratando. Porque, como eu falei antes, essa é uma chave muito importante. Né? Se eu estou fazendo um realismo fantástico, que o Aguinaldo fez muito bem durante muito tempo, o Dias Gomes fez isso lá com Saramandaia, você tem que trazer esses elementos do fantástico, trazer esses elementos da nossa cultura e colocar ali. Se você está numa pegada mais realista, você usa muitos elementos do seu dia a dia. Essa antena nos ajuda muito a criar trama. Agora, é muito importante, por isso quando eu falei do repertório literário que a gente tem que ter, isso nos ajuda a pensar a estrutura rápido. Eu sempre conto nos meus cursos que na minha primeira novela, que foi Bicho do Mato, que foi um remake, eu estava já no finalzinho da novela e a minha autora, que é a Cristiane Friedman, com quem aprendi muito, me pediu na escaleta, era uma cena assim, eu quero uma cena bonita dos protagonistas, que eles vão ter um sonho e eles vão sonhar com os filhos que eles vão ter, um casalzinho. Só que, atenção, as crianças não podem falar. Então, qual era o problema que eu tinha? Eu tinha que fazer uma cena bonita, em que eu tinha um casalzinho de criança, que eram figurantes, não eram atores. Eu falei, caramba, como é que eu vou fazer isso? E ela não me deu muito mais informação. Porque, gente, todo dia sai uma escaleta. Então, às vezes, tem escaletas que são mais desenvolvidas, tem escaletas que são, como a gente chama, fechadinhas, né? E tem escaletas que são mais abertas. Você veja que, ao final de um processo de quase um ano, naquela época foram 100 capítulos, eu acho, se eu não me engano. Eu cheguei a escrever novela de 250 capítulos, eram longas novelas. Você está tão azeitado que as escaletas ficam meio abertas porque o autor já sabe o que o colaborador ali vai entender e aquilo já se falou. Então, tem uma coisa que é quase mediúnica, assim. Você lê, você já entende e você faz. Mas é pelo ofício, é pela prática, realmente. E aí eu lembrei de duas coisas. Eu lembrei quando eu tinha uns 10 anos, eu estava na cozinha, meu pai me chamou, assim, estava conversando, eu sentei no colo do meu pai, e meu pai me contou como ele conheceu e se apaixonou pela minha mãe, que foi assim, meio que um amor à primeira vista. E eu lembrei de um filme que eu amava, que eu vi milhões de vezes como menina, que era A Noviça Rebelde. Mas o que essas duas coisas têm a ver com uma cena de novela que eu tinha que escrever ali em 24 horas? Tem a ver que eu lembrei o meu pai me contando como ele conheceu a minha mãe e de uma cena de Noviça Rebelde que eram os marionetes. Desculpa, marionetes não. Eram os títeres, né? E que aquilo era muito lindo, tinha uma musiquinha, era uma ceninha. E a novela Bicho do Mato, ela abria quando ela passava, quer dizer, como é que o mocinho conheceu o mocinho? Era no Pantanal, e aí tinha uma onça, e ele salvou a mocinha de um ataque de uma onça, então tinha essa coisa espetacular, essa aventura. E eu pensei, é isso, eu vou abrir essa cena com um teatrinho de títeres. O mocinho, a mocinha e a onça, na floresta. E uma voz do mocinho e da mocinha contando como eles se conheceram, contando aquela história. Aí o plano ia se abrindo e eles contando para os filhos deles, que era o casalzinho. E terminava de contar, as crianças iam correndo e abraçavam eles, a cena se fechava. A cena lá ficou muito bonitinha, eu dei um trabalhinho para a direção de arte, porque eles tiveram que produzir isso. Mas o que eu quero dizer é que veio da minha memória pessoal, da minha história pessoal e da minha memória iconográfica. Isso nos ajuda a escrever,
nos ajuda a pensar uma estrutura, um começo de cena, de como é que você vai abrir, como é que você vai desenvolver. Tá? Uma outra coisa que eu queria mostrar para vocês, que assim, tem a ver com o slide anterior, né? Que assim, não são bem as pessoas que assistem a televisão, é a televisão que assiste a sociedade também. Né? Tem uma retroalimentação aí. Você imaginar que você pode trazer temas importantes, campanhas sociais. A Glória Pérez ela trabalha isso muito bem. Né? A criança desaparecida, e trazer essa campanha para a novela, e aquilo reverbera. Campanhas de doação de medula, porque aquilo está na trama e as pessoas se envolvem com aqueles personagens, se envolveram, se emocionaram com aquele drama, e você coloca esses sensações de um serviço, isso tem uma amplitude espetacular. Então, esse é um diálogo que é o tempo inteiro que a gente tem. Ainda é uma proposta, a gente tem essa antena para criar a história, e aí o próprio telespectador nos devolve, e a televisão, aquela trama, devolve, regurgita isso e vai naturalizando determinadas questões, quebrando determinados preconceitos. Né? Então, você imaginar que no interior, de repente, uma história de um filho que é gay e consegue falar para os pais e ser acolhido, e você vai construir isso lentamente, você vai construir uma história na emoção, que vai fazer com que aquelas pessoas se envolvam com aquele personagem, que elas gostem daquele personagem, até chegar o momento que ele vá sair do armário, e como é que isso se resolve e acaba no acolhimento. Se essa trama está passando numa cidadezinha do interior do Brasil, e dentro daquela casa, naquela família, tem um rapaz ou tem uma moça que seja homossexual, passou na televisão, está na novela. Ela talvez aquilo talvez seja uma chancela para ela poder falar sobre esse assunto. Então, a gente tem essa responsabilidade o tempo inteiro. Tá? Já falei que a novela vai se escrever com emoção, e tem uma frase que eu acho muito divertida, que é sobre a novela também é um casal que quer se amar, mas ninguém deixa, que é o casal romântico. Que você criar sempre problemas para que aquele casal, você tem que torcer pelo casal, para chegar no primeiro beijo, para chegar na primeira cama. Se a gente pensar os doramas hoje, né, que de alguma maneira o primeiro beijo demora para acontecer, né? E o público sabe que aquilo é uma fantasia, ele sabe que aquilo não é real, mas ele torce por esse amor romântico, ele se envolve. Essa torcida pelo par romântico é fundamental. Agora, é claro que o mocinho e a mocinha que a gente tinha antes, hoje não cabem mais. Hoje os personagens eles são mais multifacetados. O público não engole, mas aquela novelinha da mocinha bobinha, pueril, e o mocinho virtuosíssimo. Não, a gente tem que dar camadas nesses personagens. Por quê? Porque o público sabe muito, e a gente está numa sociedade cada vez mais audiovisual. Né? E a gente hoje tem muita oferta. Uma coisa nos anos 70 só tinha essa janela. Eu, quando era criança, a janela que a gente tinha era televisão. Só aquela televisão com aqueles canais. Depois vai vir a TV a cabo, e hoje com o streaming você tem uma oferta absurda. A gente chega até a ficar tonto de tanta oferta que tem. Então, isso também mesmo pulverizou a audiência. E também há uma mistura aí de formas de apresentar uma novela. Antigamente, quando eu comecei quando eu assistia a novela, era aquela coisa clara, quase como eu estou aqui, ó, né? Carão, tudo fechado. Hoje, a novela respira, ela tem um diálogo com uma estética de cinema. Você tem que maravilhar
vai buscar outros textos, de outras referências, você vai ter uma rapidez, ninguém aguenta mais tanta barriga. Claro que a reiteração, ela faz parte do folhetim. E por quê? Lembra que eu falei que novela é um eletrodoméstico, né? Televisão. Então, ninguém fica acompanhando todo dia. Então, você precisa reiterar para aquela pessoa que não estava acompanhando, ela entenda um pouco da história. Então, é importante reiterar, é importante lembrar. Isso a gente faz como na estrutura? São aquelas cenas pilares em que você meio que lembra a história, o drama, o conflito principal. Agora, o que você vê hoje é uma grande rapidez. No meu curso, eu gosto muito eu sempre peço para os alunos assistirem 4 novelas, mas uma de cada década. Uma dos anos 70, 80, 90, os anos 2000. O primeiro capítulo, porque o primeiro capítulo é como um primeiro ato, de certa forma. Você tem que apresentar ali a história e o conflito principal, da trama principal. É nítido que as novelas antigas, todo mundo que ficam na emoção das pessoas, no imaginário, o ritmo é muito lento hoje. Ninguém aguenta ver a novela do jeito que era feita naquela época. Hoje, você exige que a trama ande muito. Mas como vou fazer isso? Lembra que eu falei? Você vai ter uma história que ela vai andar devagar, de fato, a história principal. Você vai planejar as viradas, no capítulo 50, no capítulo 100, no 150, as grandes viradas. Mas a bloco, com aquelas histórias paralelas, você vai criar muita trama você vai armar e desarmar, para dar a sensação que está acontecendo muita coisa. Mas, de fato, na história principal, não, ela anda mais devagar. Isso é porque você precisa muito de ritmo. Por isso que hoje, na novela, você tem os colaboradores. Já se teve mais colaborador, hoje se tem um pouco menos colaborador. Hoje você vai ter colaboradores, graças a Deus. Você está ampliando também, trazer colaboradores, você está ampliando a diversidade, o que é fundamental. Mas o autor tem que ter a autoria, né? Para que essa autoria também não se dilua. Você poder entender a marca daquela novela, né? De quem está conduzindo aquela novela. Mas você tem que criar muito plot. Então, estou dizendo, nós viramos uma máquina de plot, de solução rápida, e solução muito casada com a produção. Quando eu mostro um balizador de produção, para vocês entenderem, é que nós temos regras a cumprir. Então, nós temos uma porcentagem de X, 70%, 80% é cenas e estúdio. Acho que 20, tem que ver, mas acho que 20 é cidade cenográfica e o resto é locação. Locação é pouquíssimo. Por isso que novela tem um monte de café da manhã, tem um monte de jantar. E se você pensar que num bloco você vai ter aquele momento da grande virada, que você vai precisar um grande sequestro, um casamento, coisas assim grandiosas, ótimo. Só que você vai estourar os seus balizadores, portanto, você vai ter que compensar isso tudo nos próximos blocos, fazendo muita cena em estúdio. Então, às vezes, o desafio é você usar uma boa dramaturgia em estúdio, movimentando naqueles cenários que estão montados no estúdio. E isso é espetacular da nossa técnica de fazer novela brasileira. A rapidez com que se levanta ali o cenário do estúdio, que você vai abrir o bloco, você vai dizer, olha, eu tenho X cenas, você vai abrir tantos cenários e você vai gerar a sua história ali, naquele bloco, e depois quantos núcleos que você está movimentando. Você tem que ter uma capacidade também de perceber essa distribuição, porque às vezes você está com uma história muito forte na principal,
E a gente trabalha com o calendário do lado, gente. Então, por exemplo, eu estou com a história aqui, principal pegando fogo. Caramba, eu vou ter um feriado. O caramba, eu vou entrar na semana do Natal. O meu share, ou seja, o número de televisões, de aparelhos de televisão ligados era baixo. Então, você tem que fazer uma ginástica, que eu não posso pegar a grande revelação que eu vou dar, um grande desfecho, e botar no dia de Natal, que ninguém vai assistir, nem na véspera, nem perto de um grande feriado. Ou nem no dia que vai estar Olimpíadas, por exemplo, que vai mexer na grade. Então, a gente trabalha com todos os parâmetros do lado da gente. Isso já significa que eu tenho talvez que criar uma traminha forte para pegar aquela revelação que é tão importante e empurrar para frente. A gente sabe que dia de chuva é ótimo, porque são mais aparelhos ligados. Friozinho como hoje, poxa, show de bola. É engraçado, mas é assim que funciona. Então, isso é para mostrar como uma coisa que a gente nem pensou, que é como é que escrever com o calendário do lago. Que isso vai ajudar. Eu já vi a autora escrever, escaletar com o minuto a minuto do lago. Eu já assisti capítulo de novela com minuto a minuto do lago. O que é o minuto a minuto do lago? A gente tem o Ibope. Os cabeças de novela, o diretor, a emissora, ela recebe no ar, online, o minuto a minuto. Então, assim, o capítulo entrou no ar, começa a subir os pontinhos. Então, você sabe quanto que está dando de Ibope. E você começa a reconhecer qual é o personagem que sobe e qual é o personagem que desce. Isso faz com que que o autor cabeça vai criando um mapa do que funciona, o que não funciona, e o que ele vai ter que girar ali para fazer com que o capítulo seja forte e vá ganhando Ibope. Eu trabalhei anos só na Record. A Record sempre brigou foi com a SBT. E um ponto que a gente subia na Record 2 era muito suado. A Globo já saía com a frente muito boa, mas também para a Globo subir 10 pontos, 5 pontos, também ela sua. Hoje em dia ela sua, ela não dá mais o que ela dava antigamente, porque hoje você tem uma pluralidade de opções. Então, isso me deu uma observação de como, às vezes, você pegar aquele personagem que está dando certo, como é que você vai fazer ele girar nos outros núcleos, porque você sabe que quando ele entra, o público olha. Um exemplo, a gente escreveu uma novela na Record, pasmem, que teve até aborto legal. E era uma história com bombeiros, uma vilã piromaníaca, era super movimentada. E a gente tinha esse pedófilo, que fez muito sucesso. E que bastava ele aparecer em cena, subia 1 ponto, às vezes até 2. Era uma loucura. A autora começou a pegar este personagem e a enfiar em outros núcleos. Então, teve que fazer essa costura para fazer algum sentido esse cara estar em outros núcleos. E por que ele fazia? Porque ele aparecia, pensava assim, nossa, ele vai aprontar alguma agora, em cima da menina lá, que era a obsessão dele. Com isso, ela ia jogando. Mas o que aconteceu? Ele começou a fazer tanto sucesso que a gente teve um problema sério, assim, a gente não pode transformar um pedófilo num sucesso, a gente não pode dar esse protagonismo. Então a gente começa a sujar esse personagem, a gente começa a botar ele para baixo, a gente tinha que tirar ele desse foco. Então você também vai criando tramas para mostrar que ele não podem ficar gostando desse personagem. O público tem que não gostar tanto. O público tem que ter raiva, mas não pode gostar. Então, esse é o cuidado que a gente tem o tempo inteiro com os personagens, porque pode acontecer. Tá? Então, o que eu pretendo no curso, como eu já falei, além de mostrar todos esses processos, a gente vai ver muita cena, a gente vai analisar a cena, a gente vai analisar o primeiro capítulo de novela, como é que acontece,
se a trama está bem apresentada, se aqueles personagens estão bem apresentados, se o conflito está muito claro da história. E trabalhar a fabulação. Eu gosto sempre de trazer ideias e fazer com que a minha turma se sinta numa sala de roteiro. Que fabular é uma coisa que todo mundo sabe. É preciso treinar. É preciso buscar. E para fabular, a gente não pode ter vergonha. Até te falo uma bobagem, porque às vezes a bobagem que a gente lança, às vezes descontrai e sai de uma outra ideia de um outro, que junta com a de outro, e assim vai. É muito assim que acontece. E a gente tem que usar muito as nossas referências. Porque, gente, todas as histórias já foram contadas. E o que vai mudar sempre um ponto de vista. Se cada um aqui for contar a mesma história, não será a mesma história, porque cada um vai trazer um ponto de vista e contar de uma forma. Então, quando eu penso em que o importante é fazer com que vocês fabulem, com que vocês tenham um olhar sobre como é que esta multitrama, chamada novela, folhetim é feito, eu já fico feliz, porque é um processo muito exaustivo. Também chama atenção porque que a gente tem que observar em novela a continuidade. A continuidade não é apenas se a pessoa entrou com esta blusa na cena 10, e aí a continuidade que ela é imediata, e aí o que não está com a mesma blusa, e furo de continuidade, verdade, furo de continuidade, a gente tem que marcar lá. Mas, mais do que isso, a gente tem que marcar a continuidade emocional do personagem, porque contar a história, o que faz uma história andar é personagem, é o conflito do personagem. Ele é o mais importante. Então, eu tenho que saber de onde é que a emoção desse personagem, de onde é que vem e para onde é que vai. Para onde é que eu estou jogando a emoção desse personagem. E isso é o mais importante. Então, eu tenho que perceber também que, olha só, voltando às minhas bonequinhas russas, né? A gente já vai analisar a novela, primeiro a história inteira, aí essa história inteira a gente vai pegar capítulo. Então, a gente vai pegar a escaleta, análise de primeiro capítulo. Depois depois a gente vai pegar cena. E cena também tem estrutura, tem começo, meio e fim. Cada cena é um assunto. Mas tem cenas coral, por exemplo. O que é cena coral? Quando você faz cena de casamento, você é uma cena coral. Você tem várias pequenas cenas numa mesma cena. Então, essa coisa de você contar uma história que corta para o outro, e aquele diálogo vai fazendo, você vai conectando, e você vai informando, porque a história tem que andar. Então, tudo isso a gente vai trazendo para a gente poder ir fabulando. Porque eu quero que vocês participem, eu quero que vocês escrevam uma pequena trilha. Ah, mas o que é uma trilha? Uma trilha, eu dou uma história, você vai desenvolver um pedaço daquela história, você vai trazer uma trama para lá. E eu sempre digo que, muitas vezes, criar uma trama é que nem você jogar uma pedra no lago. Você jogar uma pedra no lago e aquilo vai fazendo aquele desenho, né? Aquelas circunferências. Então, aquilo que se desdobra. Por exemplo, digamos que eu tenho uma história de uma briga de duas vizinhas. Sim, mas essas vizinhas, qual é o lugar que elas moram? É uma vila? É uma vila de casas? É um prédio? Não é um prédio de um condomínio de luxo? Você começa a pensar nesse universo, você vai construindo esse universo, você vai trazendo referências. E você vai pensando a história de cada uma dessas pessoas que estão nesse universo. Isso é fabular. Isso é pensar uma forma de novela, que é enredar, que é fazer tramar. Isso é o mais importante. E na emoção. Aqui, a novela também tem o tempo da novela. O Marcos Lazzarini, que é um escritor maravilhoso, agora em Rancho Fundo, eu trabalhei com ele, e ele me dizia que novela é tempo de índio.
Então, isso tem muito a ver com a parte da continuidade, né? Então, assim, a novela tem uma coisa que é um dia depois do outro, que é uma coisa que também tem que observar muito bem, né? Amanheceu, anoiteceu, quantos dias que passou. Esse dia a dia que a novela tem, essa coisa diária, é lá do jornal, né? A gente botava lá, escrevia, o escritor escrevia o folhetim. Isso se mantém na telenovela. Claro que hoje você tem elipses. Claro que hoje você conta de uma maneira mais rápida. Mas a novela ela precisa desse dia a dia, porque é o tempo também do público absorver a história. Vamos lembrar que a gente está falando para o Brasil inteiro. Então, o público tem que ter para entender aquilo. Se for rápido demais, ele não cria patos. É tão rápido que ele não entende. Mas o que aconteceu? Não sei, era assim, depois aconteceu, eu não sei direito como chegou ali. Você precisa de um tempinho para que a história vai sendo absorvida pelo público. E a novela também é uma grande fofoca. É como se você morasse numa rua e ficasse prestando atenção. E aí disse, olha, fulano fez isso, Beltrano fez aquilo, e vai todo mundo dando a sua opinião e você vai enredando isso. Então, essa ideia da fofocaiada, você não perde. É a tal da vizinha fofoqueira. É a reiteração. Isso vem desde a radionovela, já tinha. A gente não pode pensar uma característica do tipo, né, de fazer folhetim. Hoje você gradua isso melhor, porque o público também não aguenta mais enrolação. Mas ele precisa da reiteração, ele precisa de vez em quando, ele tem que estar sempre acompanhando a novela, ele tem que entender o que está acontecendo. Tá? Uma coisa importante, assim, que eu sempre falo, né? Estou sempre falando que em plot, né? Em uma máquina de plot, o que está acontecendo. Então, é o plot driven, né? Que vai fazer a história caminhar, acontece as coisas, né? É um fator externo que faz a sua história andar. Mas novela também tem o que a gente chama de character driven, que é aquilo que é o caráter do personagem fazendo a história caminhar, fazendo a história mudar. Sempre dou o exemplo de Vale Tudo, que agora teremos o remake ano que vem, em que o que faz separar aquele casal de Vale Tudo não é um acontecimento externo. É um character driven deles, daquele casal, daqueles dois personagens. É aquilo que faz com que eles se separem. Claro que há um fato externo, que é encontramos uma mala de dinheiro roubado, né? De dinheiro fruto de propina. E o Ivan vai dizer, nossa, isso vai solucionar a nossa vida, vou pagar as dívidas e a gente vai viver feliz, de Raquel, vamos embora, a gente vai viajar, vai acontecer. Ela, que era uma personagem super ética, e ela precisava ser, nesse sentido, quase sem mácula nenhuma, ela era absolutamente corretíssima, e ela tinha que ser, porque o contraponto dela era a filha dela, que fazia para ela valer tudo, né? Porque a novela, qual é a premissa moral de Vale Tudo? É possível ser honesto num país em que todo mundo é desonesto? Então, a gente está falando aqui de honestidade e desonestidade, a gente está falando de ética. Então, a nossa protagonista, ela simbolizava essa ética. E o Ivan, que era o par amoroso dela, também era ético, mas era uma ética, digamos, com algumas concessões. Tipo, poxa, esse dinheiro já é roubado mesmo, vai resolver minha vida. Mas isso é o que faz esse casal se separar, que é o caráter de cada um deles. E aí a história caminha. Aí eles vão se separar, ele vai casar, no final ele vai se arrepender, no final ele vai pagar por isso, né, pela questão lá do dinheiro, e eles vão se reencontrar. Então, a novela ela trabalha com esses elementos. Tá? Eu apresento também, eu gosto muito de falar, eu gosto de apresentar uns vídeos dos craques falando, como Glória Pérez falando, como o Valci Carrasco falando do processo deles de criação. E também das atrizes e atores falando em relação aos seus personagens.
Só para fechar em relação a Vale Tudo, que também foi que é uma novela ícone, né? Que é brilhante no sentido tanto da construção dos personagens como um espelho daquela sociedade, né? Nós estávamos ali no processo da redemocratização, então mostrava muito bem a sociedade brasileira daquela época. E aí, que, infelizmente, muita coisa continua atual. O que é impressionante em Vale Tudo é que a Odete Roitman, a grande vilã, e sim, vamos lembrar que é um vilão que movimenta a história, é um vilão que está sempre interferindo e fazendo a história se movimentar. Ela não morre por uma questão, por uma armação dela. Ela morre por acaso. O grande pecado, ou seja, onde ela o grande problema da Odete Roitman foi ela se apaixonar pelo Michel. Isso é a culpa da Odete Roitman. É isso que é o vilão, o grande erro desse vilão. Mas ele não morre por esse erro. Ele morre por acaso, por engano. Nesse sentido, eu acho Vale Tudo brilhante também. Então, a gente vai analisar novelas, vamos falar muito de folhetim. Eu gosto de provocar os alunos para que eles tragam as suas referências, porque são essas referências que fazem com que a gente possa escrever. E quero que os alunos escrevam cena. Claro que vai depender muito da experiência de cada um, mas aí a gente vai ajudando. Alguns vão escrever cenas, alguns vão ficar, talvez, escrevendo uma trilha, que é um texto mais corrido, ou então tem beats, né? Acontece isso, depois acontece isso, mas a gente vai construir meio junto, porque a fabulação é o grande objetivo aqui. É isso que eu acho que é a melhor forma de aprender alguma coisa. Fazer pensar como novela, ou seja, pensar multitrama. Tá? Uma coisa que eu sempre gosto de dizer em novela, que é óbvio também Filho de Deus, porque a gente não precisa, às vezes, buscar uma grande sofisticação. A sofisticação está na estruturação dessas histórias. A gente tem que trabalhar muito com a emoção. Sempre digo que na hora de escrever cena, claro, a gente é a jornada do herói, a gente tem todo esse caudal, graças a Deus, hoje tem muitos excelentes livros sobre roteiro. Na hora que você senta para escrever uma cena, não é regra. É acreditar naquele seu personagem e botar emoção nele. E a novela são duas fases muito distintas para mim. Antes da novela ir ao ar, a gente escreve realmente no escuro. A gente leu a sinopse, a gente discutiu a sinopse, a gente conversou, a gente fez reunião. Cada um tem aquele personagem na cabeça e a gente vai escrevendo na mão que o autor dá, porque, em geral, o autor escreve os primeiros capítulos sozinho, se não sozinho, com seu escaletador, assim, com aquele seu colaborador, que é a bola de segurança dele. Então, a gente vai seguindo na mão desse autor. Quando a novela vai ao ar, muda muito, gente. Você tem... É uma esquizofrenia, tá? Porque o que eu estou escrevendo neste momento, eu sei que vai ao ar dali a 2 semanas. O que eu estou vendo naquele momento, eu escrevi há 2 semanas atrás, mas aquilo vai me dar subsídio para eu ver esse diálogo entre aquilo que eu estou vendo, o que está funcionando, e perceber o ator, o que ele me traz. Porque na embocadura do ator, às vezes a gente percebe um bordão, a gente percebe um clique para o humor, por exemplo. Então, se eu sentisse, nossa, aquele personagem ele tem humor na fala. Então, se eu quiser botar humor ali, eu sei que ele vai segurar. Uma coisa muito importante de estrutura que eu vou mostrar para vocês, isso eu fiz na minha segunda novela, e foi um pedido da minha autora, que era... Não, desculpa, a minha terceira novela. Que era a Cris Friedman, que ela pediu para fazer um quadro.
que era assim, dividir os núcleos, pegar por núcleo os personagens e botar as informações principais dos personagens. Nome completo, idade. Mas por que isso? Porque lá no capítulo 50, 100, pode acontecer de que ter uma cena, por exemplo, em que alguém tenha que apresentar um cartão, uma identidade. E a gente já esqueceu qual é o nome completo do seu personagem. Então, a gente tem que ter isso organizado. Uma coisa fundamental que a novela traz para a gente é organização. A gente tem que ser muito organizado. Eu vou mostrar para vocês como é que eu organizo. Assim, escaleta, capítulo final, capítulo para revisão, cenas, as minhas cenas, capítulo montado, né? Porque como é que acontece, gente? O autor cabeça da escaleta. O que é uma escaleta? É a estrutura. Nada mais é do que cena 1 é o que acontece naquela cena, sem diálogo. Cena 2, cena 3, cena 4, e assim vai. E aquilo é dividido. Então, assim, o César vai escrever cena 1, cena 5, 10, 9, ou seja, em geral, a gente vai identificar a trilha que o autor deu para ele escrever. Por quê? Porque se ele começa uma historinha, uma trilhazinha, naquele capítulo, é melhor que seja um a escrever, porque o que ele vai plantar na cena 1, ele vai continuar na continuidade daquela situação, ele sabe como vai desenvolver. Agora, se por acaso é um capítulo que basicamente é uma trilha só, e isso acontece, são opções que a gente faz, e não dá para deixar só na mão de um colaborador, senão ele vai escrever praticamente o capítulo inteiro. Se eu dividir com a Jéssica, com o João, por exemplo, César, Jéssica e João vão conversar entre si. Então, olha, eu armei aqui, botei tal coisa. Então tá, então eu vou continuar assim. Há esse diálogo, mesmo em 24 horas, mas há essa troca rápida de informação. Tudo é muito rápido. Então, voltando ao que eu estava falando, né? Essa estrutura de como você trama, eu vou apresentando como foi a minha prática. E que você também tem que, quando eu fiz esse quem é quem para a Cris, eu percebi, eu tive uma ideia de não apenas colocar esse tipo de informação prática, que é a idade, nome completo, nome do pai, nome da mãe, nome do filho, se tivesse filho. Eu fui um pouquinho além e botava a falha trágica de cada personagem, quer dizer, o seu conflito. Então, assim, e por quem que ele ia se apaixonar, por quem que ele ia se ligar, de quem que ele é ligado, né? Namora fulano, mas vai se apaixonar por Beltrano. O qual é o drama dele ali? Né? Se é um menino solitário, porque sentia falta da mãe, ou se sentia abandonado, negligenciado pela mãe, com a falha trágica daquele personagem. E eu fiz isso com todos os personagens de todos os núcleos. E foi justamente nessa hora que eu tive que reescrever no ar umas 3 vezes, mais ou menos. E em que isso nos ajuda? Quando você abre um mapa dos núcleos de uma trama, se eu sei que eu tenho um personagem que é, por exemplo, é um entregador de iFood. Provavelmente ele pode circular em todos os núcleos, né? Se eu tiver. Mas se eu tiver um personagem que ele só está ali no núcleo da escola, ou no núcleo só ali do condomínio, um menino circunspecto, silencioso, com problemas com a mãe, com baixa autoestima baixa, e aí eu vou virar a novela, vou fazer eu preciso movimentar, então eu vou criar um acidente, eu vou criar uma chuva, e vai acontecer um derrapamento, vai acontecer um desmoronamento, uma tragédia qualquer. Isso vai dar, que eu sei que isso vai funcionar. E aí aquele meu personagem circunspecto, tímido, e aí eu tenho outro personagem de outro núcleo que eles não se conhecem de jeito nenhum, mas que têm características semelhantes e que, por acaso, vão estar na mesma tragédia, a gente arma. Tudo a gente tem que armar. A tragédia, ela junta pessoas, né? Eu já passei por umas tragédias, tipo rafting, que eu quase morri num grupo.
as pessoas se irmanam muito. A solidariedade. Então, às vezes, aqueles personagens que estão muito distantes, você deu um giro na história e você juntou esses dois personagens, se eles têm a mesma falha, é factível, o público compreende que eles possam ter amigos, porque eles vão se desabafar, eles vão se reconhecer um no outro. Então, isso eu não estou enganando. Então, é bom fazer esse grande mapa para eu saber qual é a falha de cada personagem, como é que eles se movimentam. Porque a gente precisa, a história segue, mas se eu precisar girar, precisa ter porta de saída, eu saber quem que eu vou juntar com quem. No fundo, eu estou falando de um grande quebra-cabeça. Isso que é fascinante em escrever a novela. É muito exaustivo, mas é fascinante. É fascinante quando a gente transforma. E tem uma coisa importante que o Valcir Carrasco faz isso muito bem, que é queimar a história. É também não ter medo de jogar a história fora. Claro que a história principal, você sabe para onde é que ela vai. Mas esse fabular, você sente que a audiência, lembra? Entretenimento, audiência, eu preciso manter a audiência do público. Se eu tiver que girar, se eu tiver que virar a história pelo avesso e jogar tudo aquilo que foi planejado, que eu ia durar um mês, eu tiver que queimar em 2 semanas, eu tenho que queimar em 2 semanas, eu tenho que ter uma capacidade fabular absurda de refazer e apresentar novas tramas e a história continuar. Como consegue isso? Prática. Como consegue isso? Repertório literário. Como consegue isso? Repertório imagético. Experiência de vida. E por isso que é tão importante a gente se colocar, a gente não ter medo de falar e de contribuir. Por isso que eu insisto muito em dizer aqui que eu busco no meu curso que os alunos participem muito. Porque isso vai ajudar com vocês como roteiristas. E é uma coisa fundamental, a novela é um exercício do desapego, porque quando a gente trabalha o tempo inteiro muito ligado com produção, tipo, adendo, olha, aquela cena caiu porque a externa caiu porque caiu uma chuva, não, a cena ficou pendurada. E agora aquela cena que era na rua, era na locação, você vai ter que fazer na casa de fulano, você vai ter que fazer em estúdio. Então, isso também é um exercício de como você resolver rápido o adendo, né? A adaptação, que são 2 desafios. Claro, tem que escrever rápido sempre, ok. Mas é manter o mesmo teor que eu estava na cena, tentando modificar o mínimo possível do texto. E por que eu estou dizendo isso? Porque o ator ele já tinha recebido a cena, ele já decorou a cena, ele já estudou a cena. E, às vezes, você faz o adendo horas antes, por algum problema, ou porque deu algum problema de produção. A produção te liga e te dá essa má notícia, que você tem que fazer rápido o adendo. E, às vezes, são horas antes. E o ator, que já decorou, ele vai ter que receber uma nova cena para ele decorar. Então, quanto menos alteração eu conseguir fazer, melhor. Então, tem isso tudo que a gente tem que pensar. E isso é a prática. E eu trabalhei, como eu fiz trabalhei com muita novela sem frente, né? Eu trabalhei muito grudadinho em continuidade e produção, que é uma escola maravilhosa, para a gente ter a capacidade de buscar soluções rápido. E é isso que eu quero passar para vocês. No meu curso, que são 12 aulas, e que é mais ou menos essa minha ementa. A gente vai passo a passo, nesse passo do macro até para a cena, mas, em paralelo, um tema que a gente vai trabalhar para que pelo menos a turma consiga construir uma trama pequena, com uma trilha. E se puder chegar em cena, vai ser espetacular, porque uma coisa muito importante quando você escreve cena, porque o que eu mais fiz na minha vida foi escrever cenas, muitas cenas. A gente lê cena, a gente sente o ritmo da cena, a gente se entender o desenho de cena.
Isso é muito importante. Não é porque a gente escreve 24 horas que a cena não tem a qualidade, é muito ao contrário, ela tem que ter qualidade. Também não precisamos nos penitenciar cada vez que, às vezes, nesse processo industrial de novela, nem sempre aquela cena daquele dia vai ser brilhante. Nem sempre o autor cabeça ou o escaletador vai conseguir escaletar de uma maneira brilhante, até porque, lembrem-se, eu falei do nosso calendáriozinho, né? Às vezes aqui a gente tem que dar aquela esticadinha, porque tem que cair num dia de cheiro alto, que a gente sabe que está melhor. Você não vai queimar cartada. Então, são muitas as variáveis na hora de escrever. E é um pouco desse mundo que eu quero trazer para vocês. Tá bom? Então, eu agradeço. Fica aí as minhas dicas e eu espero vocês semana que vem. Ok?